Salve, salve minha gente, tudo bem? Hoje é dia de gravar uma aulinha aqui no meu escritório com paredes psicodélicas. E vamos lá, aproveitando a psicodelia do momento, para a gente discutir um pouquinho as ideologias do século XIX. Na verdade, isso aqui é uma sequência de 3 videoaulas em que a gente vai discutir os principais desenvolvimentos do pensamento durante o século XIX, começando pelo pensamento do liberalismo e do nacionalismo, tá bom? Nas aulas subsequentes, a gente vai discutir um pouquinho o desenvolvimento do pensamento socialista e do movimento operário, né, do pensamento da luta da classe trabalhadora contra o sistema capitalista. Então aqui a nossa questão é a seguinte, gente, se liga, vamos tentar contextualizar na história do que está acontecendo. O século XIX é, de muitas formas, a consolidação daquilo que em aulas anteriores a gente chamou de a Era das Revoluções. Então, aquele momento de transição histórica em que o sistema feudal e suas sobrevivências estava acabando de morrer, né, através da crise do antigo regime, a crise do absolutismo do rei, do mercantilismo, onde a economia era controlada pelo Estado e a burguesia não tinha liberdade nem poder para impor seus interesses, em que ainda vestígios feudais conviviam com o mundo capitalista moderno, esse mundo vai acabar. E vai acabar como? Com a ascensão de uma nova realidade embasada na Revolução Industrial, no pensamento iluminista e nos desdobramentos do pensamento iluminista, né? A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Era Napoleônica e suas consequências, também os processos de independência na América Espanhola, é outro tema fundamental, da consolidação desse novo mundo, esse novo mundo burguês e esse novo mundo que rompia então com o paradigma da realidade histórica do antigo regime. Né? A gente vai estudar também outras revoluções depois da Revolução Francesa, como a Revolução de 1820 em Portugal, em 1820 na Espanha, 1830 na França, 1848 na França, que são então esses momentos em que aquele processo que se inicia lá com Revolução Industrial, Iluminismo e Revolução Francesa, ele se consolida e se torna predominante. Ou seja, nós estamos entrando num mundo que é um mundo capitalista, industrial, liberal e burguês. Então isso quer dizer o quê? Que todos aqueles valores do passado feudal, do coletivismo feudal, da religião e especialmente do catolicismo, enquanto o guia do pensamento, enquanto aquilo que impunha uma verdade religiosa para a sociedade, aquela ideia da superioridade natural, da nobreza por nascimento, do clero por ligação com o poder divino, aquela ideia de que o Estado existe, mas que o poder do Estado ele reflete o poder divino e se concentra nas mãos do rei, aquela ideia de que a burguesia lucra, mas ela não tem liberdade para ter poder e nem para controlar, comandar e direcionar seus próprios negócios, essa ideia está morrendo, essa ideia está desaparecendo. Então esse novo mundo é um mundo capitalista que se baseia na acumulação de capital. Né? Todo o desenvolvimento histórico das relações sociais, das relações de poder, das relações econômicas, né? A relação entre trabalhador e patrão, a relação entre Estado, economia e sociedade, a relação entre sociedade, pensamento e cultura, tudo isso está cada vez mais girando em torno da noção e da ideia de ter a busca do lucro, a busca da acumulação de riqueza, a busca da acumulação de propriedade privada, de acumulação de capital, portanto, é cada vez mais a base do funcionamento da realidade histórica. E aí, se o mundo é capitalista, não é qualquer capitalismo. Não é mais aquele capitalismo comercial baseado em os países capitalistas europeus buscarem riqueza fora da Europa. É um novo capitalismo que vai desenvolver a riqueza por si só através do processo industrial, que nós já estudamos como é que isso muda a sociedade, como é que isso empodera a burguesia, como é que isso garante um processo de alienação do trabalho. Né? A gente falou disso na aulinha de Revolução Industrial, por favor, retomem. Mas, enfim, então é um mundo capitalista, industrial, liberal, porque aquelas ideias do iluminismo para romper com o antigo regime, romper com o absolutismo, romper com o mercantilismo, vão se impor como padrão das relações sociais, das relações de poder, das relações do contrato social, né? Relações entre Estado e sociedade. E burguesa,
capitalista, industrial, liberal e burguesa, porque os valores da burguesia, do individualismo, os valores da burguesia e não mais os da nobreza, é que vão vigorar como padrão da sociabilidade desejável, ou seja, vão ser o modelo do que é a vida em sociedade, a busca do lucro, o lance que hoje em dia a gente chamaria de meritocracia, o lance do individualismo, o lance da acumulação de riqueza, o lance da defesa fundamental da propriedade privada, né, dos direitos do indivíduo. É esse o novo mundo que emerge no século XVIII e se consolida no século XIX. Portanto, nesse novo mundo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma realidade em que havia uma promessa fundamental que vinha da Era das Revoluções, que é a promessa do mundo liberal. Né? Qual é a promessa do mundo liberal? É uma promessa que está muito expressa no pensamento econômico que eu quero retomar rapidamente, do inglês Adam Smith, né, o nosso querido amigo Adão Ferreira, que é o liberalismo clássico ou liberalismo econômico. A ideia era mais ou menos a seguinte, que o desenvolvimento do sistema capitalista, né, da lógica capitalista, da realidade histórica do capitalismo, em sendo liberal, vai levar a um desenvolvimento que vai produzir um equilíbrio entre todas as forças econômicas e sociais que compõem a realidade. Então, é como se o liberalismo dissesse mais ou menos o que o Isaac Newton dizia no campo da ciência da física, né? Que as forças tendem a um equilíbrio para que a realidade possa existir, né? De que existe, portanto, uma lógica natural do funcionamento dos fenômenos na realidade, e essa lógica natural tende ao equilíbrio, né? A gravidade, a ação e reação, a inércia, é o conhecimento físico de como é que funciona o movimento das coisas no universo, para que a gente possa compreender como é que as coisas existem, né? Como é que não saem voando para o espaço ou não afundam no chão infinitamente. Então a gravidade puxa em direção ao centro da Terra, mas quando bate no chão tem ação e reação. Tá ligado? Que rompe com a inércia do movimento em direção ao centro da Terra e produz um equilíbrio. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que o pensamento do liberalismo ele parte muito dessa mesma concepção teórica fundamental, dessa mesma idealização teórica, de que existe uma força natural no funcionamento da sociedade, na história humana, que o Adam Smith estudou na economia, né? Que ele vai dizer então que existe uma força natural, uma lógica, uma dinâmica interna do funcionamento dos fenômenos econômicos, das relações econômicas, que naturalmente vai levar a economia ao máximo desenvolvimento e ao equilíbrio entre todas as forças envolvidas. Ou seja, se não houver intervenção do Estado na economia, e esse é o grande lance do liberalismo, não tem intervenção do Estado na economia, ou seja, se houver livre iniciativa, que é a liberdade da burguesia ou de quem quer que seja, fazer investimentos, desenvolver negócios livremente sem controle do Estado. A livre concorrência, que é a ideia de que quem possui negócios possui empreendimentos, poder fazer negócios sem controle do Estado. Então, produzir sem imposição de limites, comercializar sem imposição de preço, salário, nem nenhum tipo de controle do Estado. Então, e também a livre negociação, ou seja, que as relações no mercado, o que é o mercado? É qualquer situação em que na sociedade se desenvolve uma situação de compra e venda de qualquer coisa, então que a negociação seja livre entre consumidores e comerciantes, entre produtores e consumidores, entre trabalhadores e empregadores, né? Então, a ideia da não intervenção do Estado na economia, no liberalismo, é a ideia de que se não houver a intervenção do Estado, se não houver uma forma de poder externa à economia, através das leis, através do governo, através de o que quer que seja que o Estado possa fazer. Se não houver a intervenção do Estado, se não houver a participação do Estado na economia, o desenvolvimento da economia capitalista vai se dar livremente e vai poder atingir o seu melhor desenvolvimento possível para todas as forças envolvidas no processo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer mais ou menos o seguinte: se houver livre iniciativa, qualquer pessoa vai poder criar um negócio. Então, qualquer pessoa que tenha uma boa ideia
vai poder negociar, livre negociação, vai vendo como as coisas se entrelaçam, vai poder negociar empréstimos dos bancos para poder tornar possível a execução do seu negócio, a execução da sua ideia. Se houver livre iniciativa, qualquer pessoa vai poder, tendo capital, aplicar o dinheiro, aplicar os seus recursos nas atividades econômicas do seu interesse. Isso levaria, então, a um livre desenvolvimento das forças econômicas na medida em que estimularia o investimento, o desenvolvimento de novas iniciativas produtivas, comerciais, financeiras, de serviços, etc. E levaria, então, a uma diversificação da economia que produziria um aumento da prosperidade. Ao mesmo tempo, se essa livre iniciativa se desenrolar dentro de um ambiente de livre concorrência, em que o Estado não favoreça ninguém, criando limite para preço e nenhum tipo de regra comercial, quem vai conseguir prevalecer no mercado é quem tiver os melhores produtos pelo menor preço. Então essa livre concorrência, segundo o pensamento liberal, levaria a uma disputa, a uma competição entre produtores para produzir o produto melhor e mais barato, então levaria a um desenvolvimento tecnológico cada vez maior, a um desenvolvimento das forças produtivas de modo cada vez mais dinâmico. E também os comerciantes concorrendo livremente pelo mercado, eles vão ter que baixar o preço, né? Porque na medida em que eu negocio um produto que tem a mesma qualidade que você, de quem que as pessoas vão comprar? Vão comprar de quem vender melhor e mais barato, percebe? Então, quer dizer, a livre concorrência vai levar também a uma queda no preço dos produtos e a uma ampliação da possibilidade da sociedade de ter acesso a essas mercadorias, de ter acesso a esses bens, de ter acesso a essas formas de conforto, de ter acesso a essa modernidade capitalista de uma maneira cada vez melhor e mais próspera para todos os envolvidos. E se houver também uma livre negociação dos contratos, seja os contratos comerciais entre vendedores e compradores, seja os contratos de trabalho entre empregadores e empregados, se não houver intervenção do Estado na economia, tipo criando leis para impor salário mínimo, para impor limite de jornada de trabalho, se não houver intervenção do Estado para obrigar as empresas a pagarem contribuições para aposentadoria, pagarem contribuições para bônus salarial, ou seja, se não houver intervenção do Estado na relação entre trabalhador e empregado, isso também vai levar ao máximo desenvolvimento possível de todas as forças econômicas. Esse que é o grande lance que o liberalismo está propondo, né? O melhor desenvolvimento possível de todas as forças econômicas. Por quê? Porque vai ser o melhor mundo possível para os patrões, que vão poder desenvolver seus negócios, expandir seus lucros de uma maneira sem controle do Estado, ou seja, de uma maneira livre. Vai empoderar os investidores, vai empoderar os empreendedores. E aí os melhores vão vigorar, por quê? Porque se a concorrência for livre, as pessoas vão ter que desenvolver, né, novas formas de produção, novas tecnologias, novas formas de fazer negócio para poder vender melhor e mais barato. Então a sociedade vai se beneficiar disso. Né? Os patrões vão investir cada vez mais no barateamento dos produtos para conseguir ter margem de lucro maior, já que quem vende é quem tem o preço menor. De onde que vai vir o lucro? Vai vir de baixar o preço da produção. E isso vai levar, então, a manutenção do lucro do patrão e, ao mesmo tempo, melhores e maiores quantidades de produtos para consumo da sociedade. Aí você diria assim, mas os trabalhadores vão se dar mal. Aí que tá, o liberalismo dizia que não. O liberalismo dizia que é o seguinte, existe, dentro desse pensamento teórico, a ideia de que o que faz a economia funcionar é uma espécie de lógica interna chamada lei da oferta e da procura. Ou seja, essa lógica interna faria com que o mercado, o ambiente de compra, venda, negociação e contratos, o mercado se autorregulasse. Ou seja, não precisa o Estado criando leis, que nem os mercantilistas diziam, né? Não precisa do Estado criando leis, o Estado controlando os negócios, o Estado direcionando o investimento burguês, porque o mercado se autorregula. Então, quanto menos o Estado
criar regras, quanto menos o Estado criar leis para a economia, quanto menos o Estado interferir no funcionamento dos negócios, mais as forças internas do mercado se desenvolverão e chegarão a uma autorregulação, ou seja, a um equilíbrio. De modo que, no início, né, na relação entre trabalhador e empregado, o patrão está em vantagem. Por quê? Porque como o patrão tem um emprego para oferecer, mas tem um desemprego enorme das pessoas, né, que querem trabalhar na indústria, então o patrão é tudo. Esse que é o lance do liberalismo, esse que é o lance do capitalismo, esse que é o lance desse mundo liberal burguês que está nascendo no século XIX, que é a ideia de que tudo se transforma em mercadoria. Tudo se transforma numa negociação contratual entre negociantes, entre pessoas oferecendo o que tem no mercado como relações dinâmicas e constantes de compra e venda. Então, o trabalhador não é mais dono de uma capacidade humana, ou não é mais dono de uma vida que tem que ser garantida. Ele é dono de quê? Ele é dono da força de trabalho. É isso que ele tem para oferecer. Então ele vende a força de trabalho no mercado e o patrão compra a força de trabalho. Se tem pouco emprego, lei da oferta e da procura. Se tem pouco emprego e muito trabalhador, o que isso vai gerar? Vai fazer com que a mercadoria trabalho, que é comum e está sobrando, tenha um preço baixo. Né? Do mesmo jeito que se, sei lá, várias empresas produzirem caneta, então tem muita caneta e pouco comprador de caneta, o que vai acontecer? Vai sobrar produto, e quando sobra produto, né, porque os fabricantes de caneta não vão conseguir vender caneta, quando sobra produto o preço vai cair. E o preço vai cair por quê? Porque vai conseguir vender a caneta aquele que vender a caneta melhor e mais barata. Quem não conseguir baratear a caneta não vai conseguir vender. Porque a oferta, ou seja, a fabricação e o oferecimento de canetas para vender no mercado, a oferta é maior que a procura, é maior que a demanda, é maior do que a necessidade e o desejo da sociedade de consumir canetas. Então, isso obriga os vendedores de caneta a baixar o preço. Na relação de trabalho seria a mesma coisa. Lei da oferta e da procura. Então tem muito trabalhador, pouco emprego, salário baixo, péssimas condições. Porém, o que vai acontecer? Com salário baixo e péssimas condições, os patrões vão lucrar muito. Se eles lucrarem muito, o burguês no capitalismo não lucra para guardar o dinheiro, que nem fazia a nobreza, ou para gastar, para imobilizar o dinheiro em luxo. O dinheiro na mão do burguês é capital, é uma relação, né? É uma relação econômica. É uma relação econômica produto de uma relação social. Então a relação entre trabalhador e o trabalho, o trabalhador, o trabalho e as matérias-primas, os equipamentos é que gera riqueza. E essa riqueza gera uma relação comercial em que a riqueza é negociada com o consumidor. E aí o patrão lucra negociando a riqueza que o trabalhador produziu. E por que é o patrão que lucra? Porque o trabalhador vendeu o seu trabalho e o patrão adquiriu aquele tempo de trabalho. Naquele tempo de trabalho, o trabalhador produz, não é para ele, é para o patrão. E aí o patrão vende o produto do trabalho e ganha dinheiro com isso. Ora, o patrão, então, vendendo o produto, ele vai conseguir acumular lucro. E o lucro vai ser quanto maior na medida em que essas relações sociais permitam que ele acumule um ganho maior do que o custo da produção. Beleza. Aí quanto maior o ganho, quanto maior o lucro, esse dinheiro não fica imobilizado que nem a nobreza fazia. Né? Era essa a explicação que eu estava desenvolvendo. O burguês, no capitalismo, ele reaplica o dinheiro. Na medida que ele reaplica o dinheiro, o que acontece? Ele multiplica o desenvolvimento do seu próprio negócio. Isso gera crescimento econômico e gera necessidade de mais trabalhadores. Então vai diminuir o desemprego. Diminuindo o desemprego, o que vai acontecer? Vai ter mais emprego do que trabalhador. Então, a mercadoria trabalho, que é o que o trabalhador tem para oferecer, passou a ser mais rara. Então, lei da oferta e da procura.
Tem mais procura por trabalhador do que trabalhador oferecendo trabalho. O que acontece? O salário subirá naturalmente até atingir um equilíbrio. Qual seria então o equilíbrio nessa sociedade capitalista, burguesa, de acordo com o pensamento econômico liberal? O equilíbrio seria o lucro máximo possível para o patrão e o salário máximo possível para o trabalhador. Veja, não é o lucro máximo absoluto, porque isso significaria salário zero. E aí o trabalhador sem dinheiro não compra, não sobrevive, não trabalha outro dia, não gera riqueza e não circula, né? A relação capitalista não acontece. Compra e venda, produção e lucro. Mas também não vai ser o salário máximo absoluto, porque o salário máximo absoluto significaria lucro zero. E para os liberais, o lucro zero significaria a falência das empresas, a falência dos burgueses que não conseguiriam investir, não conseguiriam modernizar, e aí a economia travaria e todo mundo ficaria desempregado. Então é o equilíbrio, o lucro máximo possível, com o salário máximo possível, com o máximo de satisfação para os consumidores também. Então essa é a promessa do liberalismo, galera. Essa é a promessa do pensamento liberal do século XVIII. Tudo bem? Só que o que aconteceu? Antes do que aconteceu, eu estava esquecendo uma coisa. Essa ideia do liberalismo econômico, ela não veio sozinha, vocês lembram disso, né? Ela veio integrada a que outra ideia? Veio integrada a ideia do liberalismo político e da igualdade jurídica, que são os princípios básicos do iluminismo. Então, com a liberdade econômica é o desenvolvimento do capitalismo, supostamente a prosperidade máxima para todos os membros da sociedade. O livro do Adam Smith, inclusive, se chama A Riqueza das Nações por conta disso. A ideia de o liberalismo produziria o máximo de prosperidade, desenvolvimento e enriquecimento da nação. O liberalismo político, que é mais ou menos o que a gente chama hoje de democracia, levaria então a participação da sociedade no Estado, evitaria o arbítrio, o abuso, o absolutismo e levaria, né, a uma melhor distribuição do poder, a um melhor desenvolvimento das relações de poder. Então levaria uma sociedade com menos abuso. E a igualdade jurídica acabaria com os privilégios do clero e da nobreza e garantiria uma sociedade em que todos são iguais perante a lei, portanto todos têm a mesma... Tendo igualdade perante a lei, tendo liberdade econômica e política, todos teriam a mesma oportunidade de se desenvolver. Então essa é a promessa liberal de um mundo idealizado em que o indivíduo teria plena liberdade e igualdade perante os outros indivíduos, e aí o que prevaleceria seria a meritocracia, né? A capacidade, o mérito de cada homem livre, de cada indivíduo livre, numa sociedade livre com igualdade jurídica, com direitos iguais perante a lei, os homens livres disputando entre si no mercado livre. É isso, isso levaria ao máximo desenvolvimento. Só que o que a gente vê no século XIX? A gente vê no século XIX que não é exatamente isso que está acontecendo. Vocês viram que eu tinha cometido um erro, eu tive que corrigir aqui, né? O século XIX mostra que não é essa promessa do liberalismo que está de fato acontecendo na realidade. Né? O final do século XVIII, a segunda metade do século XVIII, com a ascensão da Revolução Industrial e as revoluções liberais burguesas, né, Revolução Francesa, etc., não produziu esse mundo idealizado que o liberalismo, nas suas várias facetas, prometia. O século XIX, na verdade, quanto mais industrializado se torna a realidade, né, primeiro na Inglaterra, depois vai espalhando para a Bélgica, Holanda, França, etc. Quanto mais industrializada, maiores são as contradições entre a ampliação gigantesca do lucro da burguesia e um processo de empobrecimento gigantesco da população trabalhadora. Na aula de Revolução Industrial a gente já estudou isso. Eu não vou ficar repetindo, mas só para relembrar, não havia nenhum tipo de direito e garantia para a classe trabalhadora, porque era liberal o rolê. Era não intervenção do Estado na economia, então não tinha lei de salário mínimo, não tinha lei de limitação de jornada de trabalho, aposentadoria, licença saúde, defesa, enfim, de condições dignas e salubres de trabalho. Então as fábricas eram improvisadas, as condições de higiene e limpeza eram péssimas, as condições de moradia eram desumanas, os salários eram baixíssimos, não havia garantia nenhuma e direito nenhum, então, sei lá, as jornadas de trabalho chegavam a 18 horas por dia, os salários não eram suficientes para pagar o aluguel de um quarto para a família inteira habitar. Não eram
né, as crianças a partir de 6 anos de idade trabalhavam nas fábricas. Enfim, havia muita precariedade na vida dessa classe trabalhadora operária nas grandes cidades. E aí isso é um cenário de contradições, né? O liberalismo político também produziu uma exclusão política da classe trabalhadora, porque em geral o voto era censitário na França, na Inglaterra, enfim. Né? Então a gente tinha um cenário em que aquela promessa de prosperidade, aquela promessa de, né, desenvolvimento de uma forma equilibrada não se realizou. E aí nós temos, a partir disso, o nascimento de duas tendências. De um lado, a tendência da revolta da classe trabalhadora e da reação da classe trabalhadora contra essa realidade, buscando ou destruir essa realidade da exploração industrial para criar um novo mundo, ou para voltar para o velho mundo, né? A gente estudou o ludismo, os quebradores de máquinas, mas vão surgir os socialistas também, querendo destruir o capitalismo, mas manter a industrialização, mas destruir o capitalismo para criar um novo mundo socialista, igualitário, blá blá blá, etc. E nós vamos ter também aqueles que vão tentar explicar o que aconteceu, vão tentar demonstrar qual é o problema e como resolvê-lo, né? E aí a gente entra na discussão de pensadores do liberalismo do século XIX que vão tentar fazer o quê? Vão tentar reelaborar o pensamento liberal. Reelaborar o liberalismo. Reexplicar o que estava acontecendo. Né? E aí nós temos dois pensadores principais que eu quero destacar aqui. Um deles, os dois são ingleses, um deles se chama David Ricardo e o outro se chama Thomas Malthus. O David Ricardo é tão importante que até mesmo os críticos do capitalismo industrial e da exploração capitalista, como Karl Marx, por exemplo, o famoso pensador alemão que propôs as bases do pensamento socialista científico, mais conhecido como comunismo, o Marx estudou pra caramba David Ricardo para entender a dinâmica do que ele chamava de economia política, né, que são as relações entre Estado, sociedade e desenvolvimento capitalista. Tentar entender como é que o capitalismo se estabelece num processo de relações de poder e de relações sociais. E aí, o que o David Ricardo vai... o David Ricardo, portanto, é um pensador importantíssimo. O que ele vai propor? Ele vai propor um monte de ideias. Mas a ideia básica que ele vai propor, que interessa para nós aqui, é a seguinte: vai vendo como é que né, se reelabora o pensamento liberal. O Ricardo vai propor assim, ó, o problema das desigualdades, das injustiças e da miséria que está rolando no século XIX, não é uma falha do liberalismo para o David Ricardo. Para o David Ricardo, a falha está onde? Exatamente no fato de que a classe trabalhadora começou a se organizar, fazer sindicato, fazer greve, lutar por direitos, e foi pressionando os governos, foi pressionando os parlamentos, como na Inglaterra, na França e tal, foi pressionando o Estado a criar leis, impor intervenção do Estado na economia para proteger a classe trabalhadora. Então o David Ricardo vai dizer assim, olha, esse ativismo da classe trabalhadora, essas lutas sociais e políticas da classe trabalhadora, que geram intervenção do Estado na economia, elas abortam o processo natural do livre desenvolvimento da economia capitalista. E ao fazer isso, aumentam a miséria e aumentam a desigualdade social não, porque isso não é um problema para os liberais, aumentam a impossibilidade de atingir um equilíbrio, uma prosperidade distribuída para todo mundo. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer que quem luta pela igualdade, né, os liberais dizem isso, quem luta pela igualdade, na verdade, combate a liberdade. Porque a ideia da igualdade significaria uma intervenção injusta para gerar, né, sei lá, distribuição de renda, aumento de salário, limitação da jornada de trabalho, uma intervenção injusta que impediria o livre desenvolvimento das forças econômicas. E aí o David Ricardo cria a ideia da lei férrea dos salários, que quer dizer o quê? Que a dinâmica dos salários varia de acordo com o crescimento da economia. Os liberais defendem que o salário só vai aumentar quando antes a economia e o lucro tiverem aumentado. Porque aí com o crescimento da economia, o crescimento da produção, o crescimento do comércio e o crescimento do lucro, isso gera uma demanda, né, lei da oferta e da procura, isso gera uma demanda por mais trabalhadores para atender a esse crescimento econômico. E essa demanda por mais trabalhadores levaria a
contratação de mais trabalhadores, o que diminuiria o desemprego e faria naturalmente os salários irem aumentando, a precariedade ir diminuindo e a prosperidade dos trabalhadores, né, melhorar. Só que aí o que o Ricardo diz? Quando vem os sindicatos, vem as greves, vem as lutas e vem o Estado criando lei, esse processo do desenvolvimento do lucro, da produção e do comércio capitalista livre é abortado, se interrompe. E isso então levaria o patrão a ter que fazer uma escolha. Esse patrão que não pode desenvolver livremente os seus negócios, ele é obrigado a atender uma lei que, por exemplo, cria um aumento de salário, um salário mínimo, ele vai ter que escolher. Porque se ele aumenta o salário, vai diminuir o lucro. Então, ou ele aceita a diminuição do lucro e mantém os trabalhadores, mas aí ele vai ter menos grana para investir, e com menos grana para investir, o negócio dele não vai modernizar, e ele pode ir à falência, o que vai gerar desemprego para todo mundo. De outro lado, ele pode escolher, então, manter o seu nível de lucro, mas para isso ele vai ter que demitir trabalhadores, investir em tecnologia. Se ele fizer isso, demitir trabalhadores para manter o lucro, ele vai conseguir manter o nível de investimento e vai conseguir, portanto, sobreviver no mercado, mas vai aumentar o desemprego. Então, olha isso, a lei férrea do salário significaria, então, que há uma lei de ferro, né? Lei férrea, a lei de ferro dos salários, que se insere, que complementa a noção de lei da oferta e da procura, que é qual? Se o Estado interferir na economia para aumentar os salários, isso gera desemprego. Então, a luta, a culpa pela miséria, pela precariedade do trabalho, pelos baixos salários, pelo sofrimento dos trabalhadores, é dos próprios trabalhadores. Porque eles lutam por melhorias, isso gera intervenção do Estado, a intervenção do Estado gera uma quebra no processo do livre desenvolvimento das forças econômicas. Então a culpa da miséria é dos próprios trabalhadores. O outro carinha é o Thomas Malthus. O que o Thomas Malthus vai propor para nós? Ele vai propor a ideia de que ele não é exatamente um economista, ele não é um economista, não é exatamente um liberal, mas ele vai se apropriar do liberalismo porque ele vai dizer assim, ele é um darwinista social, um evolucionista social. Então ele defende a ideia de que na espécie humana, no fundo, são os mais adaptados que sobrevivem, né? Então o que acontece? A burguesia ela tem o direito de lucrar, acumular propriedades e acumular dinheiro porque ela tem a capacidade que o trabalhador não tem de fazer negócios, de ser eficiente, de lucrar e de prosperar. Então, se o trabalhador não é capaz, a culpa é dele próprio, que é incompetente e não consegue desenvolver uma atividade econômica lucrativa que permita a sua própria ascensão social. Então, é uma ideologia essa do Thomas Malthus que tenta legitimar a desigualdade social, criando uma falsa ideia de que todos os seres humanos têm, a partir da igualdade jurídica e a partir da liberdade econômica, todos os seres humanos têm a mesma condição. Então quem prospera é competente, quem é pobre é incompetente e é culpado pela sua própria pobreza. Só que diferentemente das outras espécies, né, os inaptos não desaparecem na espécie humana. A tendência biológica é que aqueles que não se adaptam às condições acabem desaparecendo. Aí o Thomas Malthus vai dizer, na humanidade não, e por isso que a humanidade tem uma tendência à catástrofe. Né? Chamei ele de catastrofista aqui, ó. O catastrofismo social, de Thomas Malthus. Por quê? Porque ele vai dizer assim, a tendência na humanidade é o contrário. Aqueles que são mais prósperos e mais bem-sucedidos, eles vão desenvolvendo cultura, conhecimento, um grau de civilização maior, e eles têm a tendência a não dissipar sua fortuna, e por isso que eles enriquecem. Então, eles são mais educados, são mais civilizados, têm menos filhos e conseguem, portanto, ascender, né? Subir socialmente e economicamente. E os pobres, quanto mais pobres, não têm a menor noção de civilidade e não têm a menor noção, né, de cultura refinada, e eles vão continuar tendo como sua principal diversão fazer filho. E aí os pobres que eram para desaparecer, eles vão na verdade se multiplicar muito mais do que os ricos. E os ricos não se multiplicam tanto exatamente para continuar sendo ricos. E aí o que vai acontecer nesse processo? Vai acontecer que, nesse cenário, a pobreza e a miséria é culpa do próprio trabalhador, que é vagabundo, que é incompetente e que é desleixado. É incivilizado.
e tem gigantescas proles, né? Tem muitos filhos que não conseguem sustentar e, portanto, a culpa da pobreza é do próprio pobre duplamente. E aí o que acontece? Acontece a catástrofe. Por quê? Porque as epidemias, né, as doenças, as guerras, os conflitos sociais, a criminalidade e todo esse caráter apodrecido da vida dos pobres também é culpa deles. Porque isso é simplesmente uma maneira natural de tentar combater o crescimento excessivo da população. Porque o Thomas Malthus defendia que enquanto a produção de bens básicos, fundamentais para a sobrevivência da sociedade, crescia em progressão aritmética, PA, soma, a população pobre crescia em PG, progressão geométrica, multiplicação. Então chega um momento que a população cresce, né, muito mais rápido que a produção, chega um momento em que tem que diminuir a população. E aí as tragédias, a miséria, a fome, a criminalidade, a violência, as guerras, os flagelos, as epidemias são, na verdade, a maneira que a natureza encontrou de equilibrar o desequilíbrio que os próprios pobres produzem. Então o que o Thomas Malthus vai dizer que é a solução? Olha a adaptação do rolê aí. Se a humanidade não é capaz de se regular sozinha, então o que vai acontecer? Tem que ter o Estado. E o Estado tem que fazer intervenção, mas não na economia. É aí que o Thomas Malthus defende o liberalismo, então. A não intervenção do Estado na economia para ele é fundamental, por quê? Porque se o Estado não interfere na economia, as forças econômicas vão se desenvolver, a produtividade vai aumentar, a tecnologia vai se expandir e vai conseguir acelerar o crescimento da produção, acelerar o desenvolvimento da riqueza, que é uma coisa necessária para que a humanidade saia dessa condição terrível em que se encontra. A intervenção do Estado, então, se dá em que sentido? Se dá na sociedade. Ou seja, o Estado vai ter que interferir de um jeito que, obrigue os pobres a serem mais trabalhadores, mais laboriosos, menos vagabundos, para que seja possível gerar mais riqueza e diminuir, então, esse abismo. Segundo, o Estado vai ter que fazer intervenção no Estado para desestimular a multiplicação das camadas populares, ou seja, para fazer controle social, para fazer controle sobre a população, controle de natalidade. Olha que louco. Na Inglaterra, foi criada uma lei inspirada nos princípios malthusianos, que é chamada Lei dos Pobres. Olha que nome sugestivo, a Lei dos Pobres. O que dizia a Lei dos Pobres, entre muitas outras coisas? Ela dizia que a vagabundagem era crime. Então, pessoas desempregadas, que eram desempregadas porque não conseguiam emprego, porque não tinha emprego para todo mundo, elas eram consideradas culpadas pela sua própria pobreza, pela sua própria condição, pelo seu próprio sofrimento. Então elas eram aprisionadas e levadas para como se fossem campos de trabalhos forçados, chamados workhouses, né? Em que elas eram reeducadas, entre aspas, a se tornarem cidadãos trabalhadores. E aí quando elas eram soltas, elas eram obrigadas a encontrar um emprego, se não encontrassem eram presas novamente. E as workhouses eram separadas por sexo, então homens e mulheres não conviviam para desestimular a procriação. Bonito, né? Tratando gente que nem rebanho, tratando gente que nem coisa, que nem uma engrenagem do processo de engenharia social. E é isso, meus amores. Então isso nos leva a compreender como é que o liberalismo do século XIX tenta ressignificar o seu próprio pensamento para dizer que o problema da pobreza é o próprio trabalhador, seja pela lei férrea dos salários do David Ricardo, seja pelo catastrofismo e o evolucionismo social do Thomas Malthus, tá bom? Beleza. Só que veja só, ao mesmo tempo em que isso está se desenvolvendo, também tem uma outra ideologia que vai ser predominante nesse século XIX e vai ser decisiva para a ascensão do capitalismo industrial burguês, que é o nacionalismo. O que o nacionalismo vai dizer, galerinha? O nacionalismo é uma ideologia que vai se integrar muito fortemente ao liberalismo no século XIX. Né? Por quê? Porque é basicamente o seguinte, o liberalismo é uma noção de uma concepção de sociedade, uma concepção da realidade que se baseia na valorização do indivíduo. Né? O pensamento liberal ele foca no indivíduo. Só que os indivíduos, apesar dos liberais dizerem que sim,
eles não são meros indivíduos isolados. A sociedade se forma através da criação de identidades coletivas, né? As pessoas veem sua vida fazer sentido não como indivíduos isolados no mundo, mas como indivíduos, né, a partir do século XVIII, como indivíduos, sim, mas como indivíduos que têm uma identidade por fazerem parte de algum tipo de grupo. Então veja, lá na Idade Média, essa noção de indivíduo era completamente secundária e desimportante, porque o importante mesmo era a noção de pertencimento coletivo. Então era o camponês, ele se sentia alguém porque ele fazia parte da aldeia. E junto com seus vizinhos, também camponeses, trabalhadores, servos do feudo, esse camponês era capaz de produzir a agricultura e produzir a subsistência da própria comunidade. Então a vida era comunitária, a vida não fazia sentido na busca do acúmulo individual. A vida fazia sentido na realização da vida e do trabalho como um fenômeno coletivo, uma dimensão coletiva da vida. E não só do trabalho, mas também da própria cultura, da própria mentalidade, ou seja, da própria noção de por que o ser humano existe. Aí entrava o catolicismo, o cristianismo, dando um sentido coletivo para a vida, né? Uma coisa que vai além do indivíduo, né? Uma força, Deus. E ser cristão, a cristandade, o cristianismo passa a ser aquilo que dá esse senso coletivo de pertencimento e, portanto, faz a vida fazer sentido. A nobreza era a mesma coisa, né? A nobreza tinha uma noção de pertencimento a uma comunidade nobre que era internacional, no fundo, né? Que não fazia parte de um país ou outro. A nobreza tinha relações familiares e de casamento entre si, assim como as famílias reais. Então isso criava também certos vínculos de comportamento, certos valores, certas práticas sociais, certas formas de se comportar, de se vestir, de pensar, de reagir, certos gostos, né? Certa noção de valores do que é certo, errado, do que é bom ou ruim, que unificava a nobreza como uma camada social. Então, uma noção coletiva. Né? Muito mais importante do que eu ser o Zezinho, é eu ser o Barão Zezinho, porque o Barão Zezinho me dá uma noção de pertencimento a uma camada social nobre. Pois bem, o liberalismo vem destruir essas relações coletivas tipicamente feudais. Mas, ao mesmo tempo, essa necessidade das pessoas de pertencerem e terem uma identidade, ela não deixa de existir. É aí, então, que o nacionalismo entra em cena, né, galera? Por que o nacionalismo entra em cena nesse momento? Porque o nacionalismo ele vai propor, então, uma nova, que não é bem nova, né? Eu vou tentar dar uma historicizada no processo de formação do nacionalismo, mas o nacionalismo traz uma nova noção de pertencimento, que não é mais a noção antiga, feudal de pertencimento, né, de coletivismo anti-individualista, mas é uma noção de pertencimento a uma idealização que vai além do indivíduo, mas que não nega o indivíduo. Então é assim, ó, quais são as características do nacionalismo? Né? O nacionalismo ele se baseia na ideia de profundo amor e uma obrigação de sacrifício pelo bem da pátria. Então aqui a gente tem o surgimento da ideia de país, né? A ideia de nação, a ideia de pátria, enquanto aquilo que vai dar sentido para a vida do indivíduo. Então é assim, ó, o trabalhador tem uma vida de bosta, mas se ele trabalha para o bem da pátria, ele está trabalhando para que exista algo mais importante do que ele próprio. Então ele não trabalha mais só para não morrer de fome, ele não trabalha mais só para sustentar a sua família, ele trabalha pelo bem do país. Então isso cria uma noção de pertencimento que dá uma certa identidade para as pessoas. Né? Além disso, essa ideia de pátria, de nação, é uma ideia que vem dizer o seguinte, olha, você, enquanto indivíduo, você não deve se organizar coletivamente com os outros trabalhadores para combater o seu patrão, para lutar por direitos, para fazer revolução socialista ou o que quer que seja. Por que não? Porque quando você faz isso, está prejudicando a economia, a força e a grandeza da pátria, porque você está criando desordem, você está criando, né, uma divisão da sociedade entre patrões e empregados. E não, temos que todos nos unir pela grandeza da pátria.
Então, essa noção de nacionalismo apaga a percepção da exploração capitalista, apaga a percepção da necessidade de uma organização coletiva da classe trabalhadora para lutar contra a desigualdade social, ou lutar por direitos, ou lutar por revolução, por transformação profunda e aguda da realidade. Então, não. Então, o que é? Né? O nacionalismo integrado ao liberalismo, ele te coloca como indivíduo. Então você é um trabalhador na fábrica e o seu sentido não é se unir com os outros trabalhadores para combater as injustiças, a exploração e a desigualdade. O seu sentido é se unir com esses outros trabalhadores para trabalhar, se unir com o seu patrão para perceber que o interesse é o mesmo. Né? Então ele apaga o antagonismo de classe, ele apaga o nacionalismo, ele apaga a percepção de fazer parte da classe trabalhadora e coloca acima da ideia de classe trabalhadora a ideia de fazer parte da nação, da pátria. E isso significa, então, que ideologicamente o liberalismo faz uso do nacionalismo exatamente para apagar essas noções de solidariedade de classe trabalhadora e estimular a aceitação da realidade da exploração do trabalho em nome de um sacrifício maior, de uma grandeza maior, que é a grandeza da pátria. E aí, meus amores, se a vida não melhora, a culpa não é da pátria, a culpa não é do patrão, a culpa é de quem? A culpa é dos inimigos da pátria. Então o nacionalismo ele cria um desvio do descontentamento do trabalhador, por essa noção de identidade nacionalista, cria um desvio do descontentamento do trabalhador, que não vai mais se direcionar contra o Estado e contra o patrão. Vai se direcionar contra os inimigos da pátria, que é quem? Pode ser aquele que não se sacrifica pela pátria, ou seja, sei lá, os comunistas, os revolucionários. Pode ser os países estrangeiros, então as guerras europeias vão ser alimentadas por uma multidão de pessoas desesperadamente nacionalistas e desesperadamente prontas para lutar pelo bem da pátria, para se sacrificar para ser herói da pátria. E não é à toa que nesse mesmo momento que a gente vê o desenvolvimento do nacionalismo, que é uma idealização, né, a criação de uma identidade coletiva idealizada em torno da noção de pertencimento à pátria, é o mesmo momento em que na literatura, né, o professor ou professora de literatura deve ter comentado isso com vocês já, é o mesmo momento que vai nascer esse idealismo do romantismo, da ideia do herói, né, a ideia, né, dos valores morais, a ideia do sacrifício pessoal por uma causa. Então é todo um contexto histórico em que o liberalismo e o nacionalismo se casam para garantir que o fim dos laços de pertencimento tradicionais não gere uma situação de anomia, ou seja, uma situação de caos social, mas sim o nacionalismo venha para dar um novo sentido para essa ideia, preservando a ideia do indivíduo para preservar a noção de que o indivíduo é livre para lucrar, para acumular riqueza e, portanto, salvando o capitalismo. E criando, portanto, uma estabilidade social. Veja bem, o nacionalismo ele não é necessariamente casado com o liberalismo. Eles se casaram no século XIX nessa conjuntura, nesse contexto. Porque nós vamos estudar nas aulas seguintes o nascimento do pensamento socialista e dos movimentos revolucionários da classe trabalhadora, e aí acho que vai ficar mais clara a importância do liberalismo, usar o nacionalismo para criar essa estabilidade, né? Essa fidelidade à pátria e esse combate às ideologias revolucionárias na cabeça do trabalhador. Mas hoje em dia, por exemplo, é muito comum, né, nesse mundo capitalista globalizado, o capitalismo ele não necessariamente mais precisa de um sentimento nacionalista, pelo contrário, ele precisa que as pessoas aceitem uma noção de globalização, que é a noção de que a hiperindividualização, ou seja, a valorização extrema do indivíduo é mais importante do que a própria noção de pertencimento à pátria. Então é aquela noção mais aberta e cosmopolita de que eu aqui em São Paulo, né, numa cidade do interior de São Paulo, posso ter, né, os mesmos valores e os mesmos princípios que um cidadão de Nova York, que uma pessoa que vive em Berlim ou em Tóquio, porque na verdade nós temos uma integração do mundo numa espécie de grande aldeia
unificada, que vai além dos limites da pátria, né? Então, quer dizer, as fidelidades e as relações entre esses componentes ideológicos, nacionalismo, liberalismo, socialismo, elas variam. Também tem correntes socialistas que são internacionalistas, que defendem a união da classe trabalhadora acima das divisões de nação, acima das divisões de países. A união da classe trabalhadora contra o capitalismo mundial em nome de uma revolução social igualitária. Mas tem outras correntes que são nacionalistas, que dizem que a libertação da classe trabalhadora começa no povo libertando a sua nação do poder das economias e dos países imperialistas. Então, a integração dessas ideologias varia muito. No século XIX, o liberalismo se integra ao nacionalismo nesses termos em que eu estava analisando com vocês. Mas é claro que o nacionalismo ele não surge no século XIX, né, galera? O nacionalismo ele vem lá da Baixa Idade Média, se você se lembra, né? Lá das Joana d'Arc da vida, quando é o processo de formação do Estado Nacional, que é exatamente aquele momento em que as relações feudais estão se enfraquecendo e novas relações de fidelidade e pertencimento coletivos precisam se formar, né? Então, quer dizer, para ter Estado Nacional, precisa ter uma sociedade que se sente membro e participante de uma coletividade nacional. Então, aquela fita de que é uma sociedade... Isso é uma invenção histórica, né? Isso é uma criação histórica. Isso não é natural. Então, isso é um esforço político e é um esforço ideológico de criar uma noção de que, olha, nós somos todos brasileiros porque habitamos o mesmo território. Mas o que define o território, percebe? Não é uma força da natureza o território do Brasil. Ele foi forjado historicamente a partir de guerras, conflitos, acordos, que tem a ver com o Estado, que tem a ver com as classes dominantes, que tem a ver com interesses econômicos que vão muito além do povo, né? Vão muito além da vida concreta das pessoas. Então, veja bem, essa invenção histórica ela consolida o Estado como sistema de poder do capitalismo e consolida a ideia de nação como o laço de pertencimento que vai gerar estabilidade social. E quem potencializou isso na Europa inteira foi Napoleão Bonaparte, sem dúvida nenhuma, né? Napoleão Bonaparte, seja na França, criando e fortalecendo o nacionalismo francês pelas guerras napoleônicas, seja porque nos lugares onde Napoleão invadiu, Napoleão queria enfraquecer os seus inimigos, né? As outras potências europeias, como a Prússia, a Rússia, a Áustria, etc. E o Napoleão também estimulava o desenvolvimento de um sentimento nacionalista nesses povos, né? Na Polônia vai surgir um movimento nacionalista inspirado no nacionalismo napoleônico. Na Alemanha, na Itália, que eram países que não existiam, também vai nascer movimentos nacionalistas inspirados nesse nacionalismo napoleônico. Nós vamos ter também ali na Bélgica, né, o desenvolvimento de um sentimento, de um movimento nacionalista, enfim. O nacionalismo passa a ser, então, essa ideologia fundamental para a estabilidade social e para criar essa identidade, essa sensação de pertencimento que substitui os velhos laços da época feudal. Permitido, então, a consolidação do mundo moderno, do mundo capitalista, do mundo liberal, do mundo industrial, do mundo burguês. Beleza, minha gente? É isso, então, que eu tinha para falar com vocês nessa videoaula. Espero ter sido claro e qualquer problema vocês sabem onde me encontrar. Beleza? Beijão, galerinha. Até a próxima.